aos desafios, a responder tantas coisas nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Quando nós falamos sobre um texto que é conhecido, quando nós falamos sobre a tentação de Jesus, todas as pessoas da igreja já conhecem esse texto. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que quando nós voltamos à palavra de Deus, por incrível que pareça, Ele nos fala. A cada momento nós aprendemos mais. O desafio nesta noite é que você também aprenda um pouco mais, que nós aprendemos, que possamos aprender, que aprendamos mais da palavra de Deus sobre a tentação de Jesus. Eu quero destacar que a tentação de Jesus, por incrível que pareça, é a tentação de todos nós. A tentação de Jesus tem muito mais a ver com você e comigo do que o que nós pensamos e imaginamos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 4, os versos de 1 a 3. Lucas 4, de 1 a 3. Nós vamos ver como Jesus respondeu Satanás. O que essa tentação de Jesus tem a ver comigo e com você? Esse é o objetivo nesta noite. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. O 4 ainda vai nos falar. Jesus, porém, respondeu. Olha a resposta de Jesus. Não era uma pergunta, era uma afirmação. O diabo vem com várias afirmações. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. O 5, então o diabo levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo, todos os reinos da terra. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará seus anjos que o protejam. 12, 11, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em pedra alguma. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse uma outra oportunidade. Vamos orar? Nosso Pai, precisamos da Tua ajuda. Não podemos sequer começar a compreender o peso e o significado das palavras que acabamos de ouvir, de ler, a menos que a Tua graça te agrade iluminá-las com Teu Espírito Santo. Então inclina-te, por favor, à nossa fraqueza, dá-nos condições para ouvir e corações abertos para acolher a verdade destas palavras. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, as tentações de Jesus, elas ocorreram aonde? No deserto. As tentações da sua vida ocorrem aonde? Nos desertos. E é importante que Jesus tenha vindo na forma humana, como Deus na forma humana,
e que ele tenha passado pelas tentações no deserto. Porque Adão, o primeiro homem, sucumbiu no Éden, no paraíso. E Jesus, no deserto, ele venceu a tentação. O que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes eu e você, nós falamos assim, eu vou fazer algo errado, e sempre temos uma justificativa. Adão não teve justificativa alguma, mas a insatisfação o levou a querer mais e mais, a desejar aquilo que ele não precisava desejar. E Jesus, com fome, o diabo vem para oferecer pão. Então, no seu momento de maior vulnerabilidade, o diabo vai oferecer aquilo que o seu corpo, a sua mente, está pedindo. Nós vamos aprender muito sobre isso, sobre a tentação de Jesus. Mas vamos observar que Adão estava então em plena comunhão com Deus, e agora Jesus tinha acabado de participar de um batismo. Se você já aceitou a Cristo, se você já entregou seu coração a Jesus, passe pelo batismo. O inimigo vai fazer de tudo para que você não assuma esse compromisso. Mas não significa que a sua vida de lutas, de provações, de tentações, terminam no batismo. O momento do ápice, onde o céu se abriu, o Espírito Santo se manifestou em pomba. Logo na sequência, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus até o deserto. E nós cantamos a música Oceano, do Hillsong, leva-me mais profundo. E quantas vezes Deus está permitindo que possamos ir mais profundo nas provações, para que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Então, depois de ter visto a pomba, aparece o diabo. Depois das palavras reconfortantes, tu és o meu filho, em quem me comprazo, a palavra vem, se tu és o filho de Deus. A dúvida. Então, Satanás veio e o atacou após o batismo. Após o batismo, a tentação, o deserto. Queridos, quantas vezes as nossas vidas estão entre o Éden e entre o deserto? Mas a resposta de Jesus foi sempre essa: está escrito. As Escrituras dizem. Como é importante nós termos a palavra de Deus, não apenas como uma recitação vazia, mas como algo que nos conduz nos momentos mais difíceis. As iscas de Satanás visam o anseio, o desejo do coração humano. E vai procurar responder esses anseios com as mentiras. O que importa é você ser feliz. Então, vai para a perdição. E, queridos, muitas vezes nós não percebemos os ardis, as artimanhas. Nós sempre temos uma visão do inimigo como alguém chifrudo, com um tridente. Mas quantas vezes ele aparece com uma voz mansa, enganosa, suave. Muitas vezes aparece com, oi, como você está? Nilson Fanini diz que certa vez uma pessoa ligou para ele, o grande pregador brasileiro, e a pessoa do outro lado dizia o seguinte, era uma pessoa que estava sempre provocando o Nilson Fanini como pregador, ele era casado, e a pessoa queria, de alguma forma, conquistar o coração dele, mas ele já era casado, amava a sua esposa, e a pessoa ligou mais uma vez e perguntou assim, alô, você sabe com quem você está falando? E ele respondeu, eu sei, é o diabo. Nunca mais a pessoa ligou para ele. Mas quantas vezes a gente vai na conversinha, quantas vezes a gente, nesse momento vulnerável, quantas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho o carinho do esposo. Aí aparece o lobo mau. Quantas vezes a pessoa vai dizer, eu não tenho o carinho da esposa. O diabo vai trabalhar nessa necessidade, nessa vulnerabilidade.
Jesus foi tentado 3 vezes e em 3 áreas que nós veremos hoje à noite. E o que essas áreas têm a ver comigo e com você? São super importantes que nós identifiquemos essas áreas para que nós possamos fechar todas as brechas. A primeira área que eu quero destacar é a resposta de Jesus sobre o ser. É uma questão ontológica, é uma questão de quem você é e quem é Deus para você. Quem você é? Quem é Deus para você? Se você sabe do seu valor, você não vai se jogar numa pocilga e não vai jogar a pérola da sua vida, que é você, para os porcos que não vão valorizar você. Se você sabe quem é Deus para você, você jamais vai se entregar à luxúria, à mentira, à inveja, porque Deus é tudo para você. Olha o que dizem os versículos 3 e 4 de Lucas, capítulo 4. Então o diabo lhe disse, se você, o diabo quer trabalhar nessa dúvida, quem você é? Quem você é de verdade? Na sua identidade, como você se enxerga, como você vê a Deus. Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Quando você sabe quem você é, você não dá vazão para a sua carne. Você sabe que você está passando um momento de provação, mas Deus vai prover. Você não entra em desespero, porque você sabe que a graça de Deus é tudo que você precisa. E quantas vezes as pessoas caem porque entram na carência, entram no desejo. 40 dias no deserto, 40 dias sem comer. Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Gente, para Jesus seria isso aqui. Mas se Jesus fizesse isso e saciasse a sua fome, sabe o que aconteceria? Ele não seria um referencial para nós. Jesus também teria sucumbido. Mas quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, Ele nos dá para nós uma razão para dizermos não a Satanás quando a situação nos empurra, para respondermos pelo nosso apetite, pela nossa vontade. E nós falamos, não, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Jesus provou para nós que é possível vencer o pecado, da necessidade, da carência, dizendo não só dessa forma de nos sentirmos totalmente plenos, que nós precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus, é isso que nos alimenta, é disso que nós precisamos. Interessante quando nós olhamos para o povo do deserto, o povo também reclamava de pão. Quantas vezes que a reclamação maior do ser humano é das suas carências, das suas necessidades, e como Deus deve supri-las. Como eu e você responderíamos ao momento de fome? Tendo o poder de transformar pedra em pão. Mas, queridos, atrás dessa situação estava uma condicional: se você é filho. Se ele faz isso, é como se ele duvidasse daquilo que é real. Quando você cai numa tentação, você está duvidando daquilo que é real, porque você é filho de Deus, você foi criatura de Deus, mas Jesus resgatou você para uma nova vida. Então, diante de uma situação que a sua mente, o seu corpo, a situação, o próprio diabo empurra você, é o momento de você dizer, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Ah, mas todo mundo faz.
Todo mundo tem necessidades. Deus vai me perdoar, Ele vai entender. Mas a questão principal é essa. Você está duvidando de que você é filho de Deus. Você está pondo em xeque a bondade de Deus, por incrível que pareça. E a Bíblia fala que não há nenhuma tentação, nenhuma, que nós não possamos suportar. E quando não suportamos, o que Ele faz? Ele nos dará o escape. Muitas vezes nós temos que fazer como José do Egito. A mulher de Potifar o seduziu e o que ele fez? Fugiu. Ficou de trela, não ficou de conversa fiada. E muitas vezes nós precisamos fugir das conversinhas do WhatsApp, as conversinhas do chat, as conversinhas fiadas. E dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu quero me alimentar da palavra. No tempo certo, Deus prepara todas as coisas. Então, primeira tentação é a tentação do ser. Quando você tem convicção de quem você é e quem Deus é, você vence Golias, você vence o urso, você vence o leão, você vence a si mesmo, nas suas necessidades. Então, o diabo inicia o ataque dele no nível da identidade de Jesus. Se Jesus transformasse aquela pedra em pão, nós iríamos ruir também. Não teríamos condições de afirmarmos que nós somos filhos de Deus. É tão fácil ser crente na igreja, mas Deus quer que sejamos em todo e qualquer lugar. E o que Jesus responde é Deuteronômio 8:3, que diz assim: sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Então, muitas vezes, a tentação, queridos, ela é uma provação. A palavra em grego é peirazo, ou peirasmo, que significa uma provação também. É um teste. Que eu e você sejamos aprovados. Não significa que um erro na vida seja uma vida toda errada. Que é também aonde o inimigo vai trabalhar. Ah, você já fez tanta coisa errada, o que custa errar mais um pouquinho? Custou o sacrifício de Jesus. Custou o sangue de Jesus lá na cruz. Se eu fui cego, agora eu enxergo. Agora eu sei quem eu sou. Em seguida, Ele o sustentou com maná. Deus sustentou com pão, com alimento. Um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Deus, Ele é a resposta a todas as suas necessidades. Deus é a resposta à sua finitude. Ele é a resposta à sua contingência, porque Ele é o ser supremo. Ele é o Deus inigualável. Um elemento chave para superarmos as tentações é dar a Deus o lugar que lhe é devido. É reconhecer que Ele é Senhor. Adão precisava de mais algum fruto? Por 40 dias no deserto, Jesus poderia entender que aqueles 40 dias iria acabar um dia. Queridos, quantas vezes é no limiar, no último momento, é que você cede à tentação. Você está pronto a vencer e acaba cedendo. Então não ceda, resista, vá em frente. Segundo lugar, a resposta de Jesus sobre a tentação do ter. Primeiro era do ser, e agora é do ter. Queridos, nós estamos num mundo que quanto mais você tem, mais você é respeitado. Aonde você mora? Condomínio. Qual carro você tem? Uma caminhonete. E as pessoas olham para você e falam,
E aí o que aparece no ser humano? A vontade de ter mais. E por incrível que pareça, por mais que você tenha, você sempre vai achar que tem pouco. Você nunca vai se satisfazer em ter. Vamos ver aqui o Lucas 4, de 5 a 8. Então o diabo o levou a um lugar alto. O diabo quer nos levar a um lugar alto. Olha quem eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu consigo. E no momento, apenas um momento, me mostrou todos os reinos, mostrou todas as riquezas, toda a forma de possuir. Olha aqui. Quantas vezes nós ficamos deslumbrados com as coisas? Eu lhe darei. Mas como assim o diabo vai dar alguma coisa? Nada é dele. Mas ele é mentiroso. Ele oferece o que não tem. Ele trabalha com a nossa ganância, com o nosso desejo irrefreável. Nós queremos mais, queremos mais. Eu lhe darei. É isso que você quer? Queridos, tem pessoas que vendem a alma para o diabo para alcançar coisas. E eu quero dizer para você que eu prefiro o mar revolto, prefiro a tempestade em alto mar, do que o mar calmo e o diabo remando. Porque eu tenho certeza que Jesus acalma a tempestade. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus. Mentiroso. O diabo trabalha com essa vontade nossa, esse desejo nosso. Sabe por que as pessoas caem em golpe? Muitos golpes. Porque é um desejo, é uma ganância. Se as pessoas analisassem um pouco, e eu digo o golpe do bilhete premiado, o golpe de você entra aqui, você vai ganhar mais. E as pessoas são seduzidas por isso. E o diabo ofereceu tudo e muito mais para Jesus. Eu lhe darei tudo se me adorar. Aqui o diabo tira a máscara. Ele oferece, mas com um propósito, para que as pessoas se curvem a ele. Tem muita gente adorando o diabo sem saber. Tem muita gente adorando Mamon, que é o Deus da riqueza, com D minúsculo. Tem muita gente atrás de possuir, de ter, e se curvando ao diabo. Jesus respondeu, as Escrituras dizem. A resposta de Jesus é a palavra. Está escrito, está escrito. Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mais do que riquezas, mais do que ter, que a nossa alma, o nosso ser, anseia por Jesus. Há um vazio dentro de nós, que não pode ser preenchido por nada. Dostoiévski que disse isso pela primeira vez. Há um vazio, que nós procuramos em tudo, e nunca nos satisfazemos, porque esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, só por Jesus. Satanás tenta Jesus mostrando-lhe todos os reinos, todas as riquezas, apenas para que ele se prostrasse. Parece algo tão simples, tão fácil, mas quando Jesus recusa, Ele está mostrando para nós que o único digno para nós nos curvarmos e adorarmos é Jesus, é Deus. E Ele responde com Deuteronômio 5, de 6 a 10. E diz assim o texto: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, que tirei da escravidão, do pecado, da casa de servidão. Não tenham outros deuses diante de mim, não adore mais nada. E queridos, outros deuses não é apenas algo feito de barro pela mão humana, mas é qualquer coisa que eu dou um valor sagrado, qualquer coisa que toma o lugar de Deus.
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando você substitui Deus, você está dizendo, eu não amo Deus, estou odiando Deus. E a Bíblia fala que quem padece também, além de você, é a sua geração. Qualquer coisa que você planta hoje, longe de Deus, seus filhos colherão, seus netos irão colher. Mas ele fala o seguinte, mas faço misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia de Deus é maior do que o juízo dele. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que você adore somente ao Senhor, que você ame ao Senhor de todo o seu coração. A terceira e última resposta de Jesus é a resposta sobre a tentação do poder. E por incrível que pareça, a religião pode ser um poder. Às vezes eu converso com pessoas dizendo o seguinte, olha, eu não gosto da religião, eu gosto de Jesus. Para mim tem que ser assim, tem que ser assado. Mas vamos entender aqui o nosso texto, Lucas 4, de 9 a 12. Então o diabo levou a Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, é a cidade religiosa, até o ponto mais alto do templo. Preste atenção, o diabo leva ao ponto mais alto do templo. Qual é o ponto mais alto do templo? Qual é o ponto mais alto da religião? Tem gente que está acima de religião, está acima do cristianismo, está acima de Deus, consegue definir igreja com facilidade, consegue discordar de muitas coisas. Tem gente que ama discordar, porque está no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo. E disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Queridos, quantas vezes a nossa fé está sendo uma fé de salto? Uma fé, por incrível que pareça, que nos engana, parece que é fé, mas quantas vezes a gente fala, eu tenho poder, eu posso fazer isso, eu faço aquilo. Pois as Escrituras, agora o diabo usa a Bíblia. Interessante que na primeira tentação, lá no Éden, com Adão, ele vai dizer para Eva, Deus disse para que você não coma nenhum fruto. Não foi isso que Deus disse. Deus disse para comer todos os frutos, menos um. Olha como que o coração do homem é. Quantas vezes a gente tem uma ideia errada de Deus? E aqui o diabo vai usar as Escrituras, mas de uma forma totalmente distorcida. As Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponham à prova seu Deus. Será que você está colocando Deus à prova? Como é que eu coloco Deus à prova? Quando eu quero ser mais do que Deus. Quando o meu eu ainda não renunciou. Quando o meu eu diz o que eu quero, o que eu não quero, no sentido de poder. Quantas vezes até para Deus eu digo, Deus, como se fosse o gênio da lâmpada mágica, eu quero 3 pedidos. E o Senhor é obrigado a fazer. O Senhor tem que satisfazer os meus desejos. Tudo tem que satisfazer os meus desejos. Há um livro antigo que fala sobre, um livro secular, fala sobre o reizinho mandão. E quantas vezes nós estamos
crianças como um reizinho mandão. Tudo que ele quer é feito. Quantas vezes o cristão entra para a igreja como se fosse o reizinho mandão? Manda em Deus, manda no pastor, manda nisso, manda naquilo, porque foi para o alto. Foi para o mais alto. E fala o que eu não gosto, o que eu gosto. Mas o que Jesus gosta? O que Ele quer que você tenha? O que Ele quer de você? Será que você está acima do cristianismo? Será que você está acima do que Deus quer de você? Satanás usa as palavras de Salmos, mas o livro de Salmos diz assim, 91, 11 e 12. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde que você vá. Aonde que você vai, não é para você fazer besteira. Tem gente fazendo besteira e falando, pastor, me ajuda a consertar. A pessoa arruma um problema e joga para a mão do pastor. Quantas vezes a pessoa destrói a vida dela e fala, Deus, acerta. E Deus está falando, se arrependa. Se arrependa. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Quando você anda no propósito de Deus, Ele o livra de todo mal. Desta vez, o diabo usa as Escrituras, mas de uma forma totalmente distorcida. Quando pede que Jesus se jogue do templo. E a vida é assim, né? Nós ouvimos muito isso. Se jogue. O que importa é você ser feliz. Se jogue. E a Bíblia está dizendo, não ponha Deus à prova. Não faça isso. Queridos, Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Nós colocamos a Deus em prova. Quando ao invés de termos gratidão, a reclamação vem em primeiro lugar, a insatisfação. A tentação é propor qualquer ato que seja imediatamente contrário aos planos de Deus, ao propósito de Deus. E eu queria convidar você para analisar a sua vida. Nós devemos agradecer muito a Jesus, porque Ele submeteu a essa humilhação, passou pelo deserto, e agora por essas 3 provas, para dizer para mim e para você, que é possível nós resistirmos, sabendo quem nós somos, quem Deus é, e dizendo que o que nós mais queremos, não são os poderes, não são o ter desse mundo, mas o ser em Cristo. E que nós não vamos colocar Deus à prova, nós queremos nos render a Ele, reconhecer que Ele é Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero ainda pensar com você. A paz que o diabo oferece é uma falsa sensação de segurança, enquanto ele destrói a sua alma. E queridos, qualquer um, se Jesus foi tentado, qualquer um, todos nós aqui, somos e fomos. Pelo engano, pela mentira, e muitas vezes pelos desejos do nosso coração, que estão fora da palavra. A sutileza do inimigo é atacar a sua mente, é colocar as dúvidas, é despertar em você algo que o afaste de Deus. O diabo, ele descobre o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Onde o diabo tem tentado e você tem caído? Está na hora de você se levantar e fechar essa brecha. E dizer, Deus, é essa área que eu preciso me libertar, que eu preciso tomar uma posição. E às vezes a gente coloca para Deus. Deus, quando quiser, Ele me livra disso. Enquanto Deus está dizendo,
Você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar do seu egoísmo, da sua insatisfação. Você precisa saber quem você é, quem Deus é para você. E sabe quando o diabo aparece? Quando você se sente sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer. Parece que até Deus não está com você. Mas quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. É o mesmo que conduz a mim e a você. Ele nos conduz. Mas é o mesmo que permite que a tentação e a provação seja pessoal. Mas Ele nunca tirou os olhos de nós. E quando nós respondemos com as Escrituras dizem, palavra de Deus, Ele se alegra. Entenda os efeitos devastadores do pecado. O pecado tirou o Éden. O pecado tira de você os planos e os propósitos de Deus. Ele quer ver você na lona, na vergonha, rendido, totalmente entregue. Mas Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás. Jesus veio para reerguer você. Um erro na vida não significa uma vida toda errada. Hoje, se arrependa. Hoje diga, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajude, Senhor, nas minhas fraquezas. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra de Deus fala que o diabo se afastou de Jesus por algum tempo. Depois ele veio até na palavra de Pedro. Pedro querendo impedir Jesus de ir para Jerusalém, ir para o Calvário, ir para uma entrega. Ele não queria que Jesus fosse, mas era necessário que Jesus fosse. E qual foi a palavra de Jesus? Afasta de mim, Satanás. Quantas vezes você vai ter que dizer, afasta de mim, Satanás? Entender as artimanhas, as provocações. E dizer, por mais que o meu corpo queira pão, por mais que o meu corpo peça, para saciar de algo que nunca vai satisfazer, a minha alma, meu espírito, todo o meu ser, anseia por Jesus, deseja Jesus. Por isso que o versículo começa, submetam-se a Deus. Deus, eu me rendo a Ti, porque eu sei quem Tu és, eu sei quem eu sou. E Deus, me submetendo a Ti, eu resisto ao diabo. Eu resisto ao diabo. E ele vai fugir de mim. Ele vai fugir, porque não há espaço para ele na minha vida, na minha mente. Eu fecho todas as brechas. Eu vou convidar